Estamos em outubro, o mês das crianças, e por isso o Câmara Entrevista traz assuntos relacionados à infância. E hoje recebemos a psicóloga Ana Pinho para falar sobre comportamento infantil. Obrigada, Ana, por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco. Imagina, um prazer. Então, vou começar te perguntando o que é e como funciona a psicoterapia infantil. A psicoterapia infantil a gente divide em duas partes, né? A primeira é do 0 aos 3 anos, quando a criança não consegue ainda falar, né? Não tem a fala articulada, então a gente faz essa terapia principalmente com os pais, né? Os pais junto com a criança. Boa parte das sessões é com os pais, no sentido de orientar, saber o que está acontecendo nessa interação. E aí, a partir dos 3 anos, a criança já tem uma fala semelhante à de adulto, claro que com os erros, né? E não com o vocabulário que um adulto tem, mas ela já consegue se expressar. Então aí a gente entra na psicoterapia infantil, tá? Psicoterapia infantil é um processo, né, de auxílio aos pais, à criança que está em sofrimento por alguma questão que ela não está conseguindo expor. E aí então a gente vai trabalhar de acordo com a demanda. E como perceber que essa criança precisa de psicoterapia? E os comportamentos são inúmeros, né? Então, assim, sempre a gente vê a criança em toda a fase do desenvolvimento, ela passa por grandes aquisições, né? E isso gera um desconforto. Então, ela não sabe se comportar frente a novos desafios. E aí, para ela avançar, isso tem um desequilíbrio, né? E ela vai sofrendo algumas coisas até conseguir se adaptar às novas aprendizagens. Então, muitas vezes isso gera um sofrimento. E aí, quando gera um sofrimento ou os pais não estão conseguindo lidar com isso, precisam de orientação, a gente inicia um processo de psicoterapia. Por exemplo, um caso de que os pais se separam e essa criança é pequena. Como conduzir isso? Procurar ajuda de terapeuta, conversar com a criança, explicar qual é a melhor maneira de conduzir uma situação de separação para uma criança que é pequena ainda, que a princípio a gente acha que às vezes pode não entender, né, a situação. Eu sempre falo assim, a psicoterapia, ela é feita de momentos, né? Então, assim, tem momentos onde a gente precisa, tem momentos que a gente não precisa. Acho que sempre a gente deve conduzir primeiro com a família. Se a família não está conseguindo, aí procura ajuda, né? E aí a melhor forma de conduzir essa situação é explicar para a criança que os pais vão morar, daí depende muito da idade dela, né? Que os pais vão morar em casas separadas, mas que, na verdade, ela vai ter 2 casas, né? Então ela vai poder transitar nesse meio, o pai vai estar sempre presente, e aí é muito importante que os pais estejam presentes, né? Então, e aí eles vão vendo em que ponto que eles devem trabalhar e se precisam realmente de uma ajuda, né? E reforçar também, acredito que talvez a situação de que continua a amizade entre os pais, o respeito, né? E que a criança vai seguir sendo amada pelos dois da mesma forma. Exatamente, isso deve, né? Então os pais de forma alguma, claro que o cenário ideal era que os pais não se afastassem, né? Acaba o casamento, mas eles seguem unidos pela criança, né? Então, claro, respeitando o sofrimento deles também, mas que o pai não se ausente, que a mãe não se ausente, então assim, que procurem dentro do possível manter a rotina da criança, né? E o bullying, né, ele é um comportamento recorrente na infância. Qual é o papel da família com relação a esse tipo de comportamento, tanto para a criança que pratica o bullying quanto a que é vítima? Primeiro lugar, trabalhar muito a autoestima da criança. Primeiro lugar, e isso serve para uma criança, isso serve para um adolescente, né? Então, assim, isso também é comum na adolescência, né? Antes a gente tinha um outro nome, né? Então, mas na verdade o bullying sempre existiu. Sempre existiu, né? É que por muito tempo também ela era tido como natural, normal, né? Não se via problema, né? É verdade, né? Então, assim, depois a gente passou a entender o que isso gera, né? Estudar mais o que isso gera numa criança, num adolescente, né? E às vezes isso tem consequências desastrosas, né? Então, a melhor forma é munir a criança de ferramentas, de instrumentos para lidar com isso. Então, primeira coisa é trabalhar a autoestima, né? Sempre os pais trabalhando a autoestima. Às vezes, o desrespeito acontece dentro de casa,
né? Então, quando os pais colocam apelidos que não são tão legais, ou quando os pais brigam com a criança e ultrapassam o limite, então a criança vai crescendo com as palavras dos pais, né, ficam com aquilo, né, na cabeça. E aí, então, depois os colegas acabam reforçando isso, né? Então, a melhor forma é trabalhar a autoestima. Ou até tratar isso em casa como uma brincadeira, né? Tipo, chama o tio fulano de gordo, chama a tia ciclana disso, chama o papai daquilo. E aí a criança acha que aquilo é normal, se as pessoas que criam ela estão ensinando, né? E aí a gente não sabe nunca o sofrimento que aquela pessoa teve, né? Qual é o histórico daquela pessoa que é chamada de gorda, mesmo que seja uma forma carinhosa, mas a gente não sabe como é que aquilo vai impactar nessa pessoa, né? E tem a questão também, a questão dos preconceitos, né? A gente sabe que também pode vir do núcleo familiar, né? Com certeza, né? Então, assim, uma boa educação, né? Correta. E a autoestima, trabalhar a autoestima da criança desde pequeno, né? E o respeito, o limite, até onde essa criança pode ir com um colega, né? Isso a gente tem dentro de casa. E a gente percebe, porque a gente vem de uma geração, né? Eu, por exemplo, venho de uma geração onde as coisas eram muito naturais. E a gente precisa lutar muito para se desconstruir, se despir de vários preconceitos. Então, muitas vezes, cabe aos pais, né? Perceber que não é bom para a criança continuarem com aquele preconceito que eles tiveram na família, que eles ouviram, que, né? A questão da homossexualidade mesmo. A gente sabe o quanto se luta hoje para que os homossexuais sejam livres e possam ser eles mesmos. E a gente vem de uma geração onde não era assim, onde eles precisavam se esconder. Então, daqui a pouco, passar isso aos filhos é importante também, né? E isso acaba se passando mesmo, né? Se os pais não se policiarem e não se reconstruírem também, eles vão passar, né? Então, se a gente for olhar, quando a gente se perde, tem uma frasezinha que eu gosto muito, quando a gente se perde na vida, é só a gente conversar com uma criança abaixo de 5, né? E um adulto com mais de 80. Porque aí tem uma naturalidade nos seus comportamentos, né? Então, assim, a criança pequena, a criança não tem o pré-conceito, né? Então, esse pré-conceito, ele surge dentro de casa, né? Da forma como a criança vai introjetando essas informações que ela vai recebendo dos pais, dos avós, da escola. Porque nas escolas hoje é muito comum, né? Uma criança que vai ter 2 mães, que vai ter os 2 pais, e as crianças que convivem com aquela criança acham aquilo natural. Elas só não vão achar no momento que ouvirem de um pai, ou de uma mãe, ou de um avô, ou de uma avó. Que absurdo. Exatamente. E aí é que eu acredito que pode refletir na escola, né? Hoje a gente tem famílias plurais, que a gente chama, né? Então, assim, as configurações, elas mudaram. São as mais diversas. E se a gente tiver conceitos arcaicos, a gente vai entrar em conflito com isso, né? E como mostrar para uma criança de 1 ano que ela está fazendo pirraça e que ela não deve se comportar dessa forma? Ela já entende o conceito de certo e errado? Como agir com essa criança? Está aprendendo, né? Então, quando a criança é muito pequena, a gente deve agir mais, né? Então, assim, a criança tem ali do 0 aos 3, claro que do 0 ao 1 ela vai ter grandes aquisições ali, né? De separação do que é a mãe, do meio, né? Ela vai começar a entender o mundo muito pelas coisas que ela vai pegando, vai colocando na boca, né? Então, assim, ali até os 3 anos, mais ou menos, a gente deve agir mais. Não adianta a gente dizer, fulano, não coloca o dedinho ali. A gente deve retirar a criança daquele ambiente, né? Então, assim, a criança vai entender. Na verdade, a pirraça, ela surge ali como uma falta de entendimento, né? Então, ela não tem a necessidade dela satisfeita no momento e ela não entende aquilo. E ela quer porque quer. E quer porque quer. Então, não adianta a gente dizer, ela não tem nem estrutura cognitiva pra gente dizer, mas entende porque isso não é assim, tá, né? gastando então, latim hoje. A gente tá gastando, porque ela não tem nem estrutura mental para isso. Então, a gente deve agir mais. Não quer que ela faça alguma coisa, levanta a criança e pega. Isso tudo dá para fazer com carinho, né? Isso tudo dá para fazer com amor, com carinho, sem levantar a voz, mas
agindo mais. Né? Um comportamento bem recorrente, né, é a questão do morder. A gente sabe que tem a fase, né, das mordidas, do morder, quando eles são pequenos. E às vezes isso se reflete na escola, né, no ambiente escolar. O coleguinha que morde os outros, enfim. Como mostrar que isso é errado? Como agir na hora da mordida, tanto com a que está mordendo, quanto com o que foi mordido? Então, assim, os pais, né, tanto na terapia quanto com os pais, né, a família, na escola, o que é preciso se trabalhar é que esse comportamento não é um bom comportamento, né? O que isso causa no outro, né? Então, de que maneira que a gente faz isso? Primeiro, é trabalhar com a criança outros recursos que ela pode fazer. Também não adianta, a criança nessa fase que ela morde, também não adianta a gente vir com muita teoria para ela, né? Então, assim, a gente deve retirar ela daquele, tá brigando, tá mordendo, retira daquele ambiente ali, conversa com a criança, né? Que não pode, mas assim, sempre as informações devem ser muito simples e muito sucintas, né? Não pode fazer... É errado, faz dodói. Isso, é errado, faz dodói, e de que maneira que a gente pode fazer. Isso é uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes e gosto muito de... Eu acho que essa é a forma ideal, assim, para se trabalhar. Sempre perguntar, começar a fazer com que a criança crie as estratégias, né? E os pais ajudarem. Então, assim, ó, como é que tu vai... ele mordeu para pegar um brinquedo, né? Então, a gente trabalhar com a criança, como é que tu vai, de que maneira que a gente pode pedir aquele brinquedo sem morder. Então, a gente começa a usar a criatividade e a gente vai dando ferramentas para a criança. O ideal é que a criança passe da ação para o verbal, né? E esse é um processo todo de desenvolvimento. Então, no início é muito fácil, né, para a criança, vai lá e bate no colega, vai lá e morde, porque é aquilo que ela tem. Então, a gente precisa dar ferramentas para que ela vá passando isso para o verbal. E aí vai chegar lá aos 6 anos, aos 5, 6, e ela comece a ter uma noção melhor sobre como chegar para o colega e dizer, vamos dividir o brinquedo. Né? Então, mas isso é um processo de desenvolvimento também. E a criança que foi mordida, que está ferida, ela também pode criar, de repente, alguma lembrança ruim, algum trauma daquilo? O receio, né? Ela vai criar o receio de conviver ali com o colega, né? Então, é importante que, se isso acontece na escola, que o professor possa mediar isso, né? Então, o coleguinha não vai mais fazer, o coleguinha está errado, né? Então, desculpa, né? Exatamente. Né? Também tem a questão da descoberta dos pequenos, né? Eles realmente testam os limites e como a gente equilibra entre a liberdade que eles precisam nesse período e ensinar o que é o melhor. Então, o que é o melhor é muito relativo de família para família, né? Então, assim, eu gosto muito de ver o que é adequado no contexto, né? A criança, ela vai testando e não é por uma coisa ruim. Ela vai testando porque ela não sabe. Então, ela vai testando o limite. Ela não vai é de caso pensado, né? Não, a gente pensa, vou testar a minha mãe, ver onde ela vai. Ela não, é que ela não tem esse conhecimento, é tudo novo, né? Exatamente. Às vezes a gente vê o pai dizendo assim, mas eu sei como é que ele é. Não, ele está aprendendo a ser, né? Então, ou às vezes os pais me dizem, fulano tem um temperamento difícil. Não pode ser assim, né? Tem uma personalidade difícil. Não pode, ele está formando a personalidade. Aos 3 anos ele não pode ter uma personalidade formada, né? Então, assim, essa é uma questão bastante delicada, que os pais devem primeiro ficarem conscientes da sua educação, né? Então, assim, o que eles permitem e o que eles não permitem. Né? O que é adequado para eles em termos de comportamento? Eles devem sempre se repensar, né? E aí, se eles se repensarem, eles vão ter a paciência de sobra para colocar o que pode e o que não pode, né? O que acontece é que hoje a gente vive um contexto de muito estresse, de todos, né? Dos pais, as crianças têm uma agenda de mini executivos, né? Os pais correm para cá, correm para lá e muitas vezes não encaixa essa paciência que a criança está precisando. Chega ao final do dia, os pais estão cansados, a criança quer testar os limites porque está na fase de fazer aquilo e os pais já não têm a paciência para lidar com aquela situação. Aí, né? Ou eles cedem, né? Ou eles acabam sendo agressivos com a criança e, na verdade, a criança não sabe o comportamento, ela está aprendendo e às vezes a gente precisa dizer 10, 15, 20 vezes
que aquilo não é correto. Até eles assimilar. Então a gente precisa, eu acho que o ideal é que a gente desacelere mais, né? Para que possa ter uma paciência maior. Ter um tempo mais saudável com os filhos, se dedicar. né? Exatamente. Não adianta só o tempo, tem que ser um tempo mais saudável. Exatamente. E muitas vezes o testar, o interpretado como testar os limites, na verdade é um pedido de atenção, né? Então é justamente chamar a atenção dos pais para que os pais fiquem ali com a criança, né? Então ela apronta todas. A gente estava falando da formação da personalidade, né? Antigamente se falava muito que até os 7 anos a personalidade é formada. É isso ainda? Continua? Porque a gente vê que essa geração é um pouco diferente, né? Eles estão mais um pouco à frente do seu tempo. Sim. É que, na verdade, essa questão da idade é mais em termos teóricos, né? Porque a criança vai avançando de acordo com algumas fases do desenvolvimento, né? Então, assim, se a gente for pensar uma questão de estrutura cognitiva, a criança do 0 a 1 ano, né? Ela vai fazer toda a aprendizagem do mundo através do pegar coisas, né? Dos 2 aos 7 é uma fase que a criança... A gente vê assim, 5 crianças brincando, as 5 crianças vão estar brincando sozinhas e não em grupo, né? Então, assim, elas não têm essa interação, elas são mais egocêntricas, tudo funciona de acordo com o pensamento delas, né? Então, assim, o óculos que fala, a boneca que chora, né? Então, a gente tem toda uma questão de desenvolvimento que está muito centrada na fantasia da criança. Né? Então a criança não tem muito uma noção de realidade, ela mistura muito fantasia. E de achar que é dona do mundo também, né? É tudo meu, os brinquedos são meus, o mundo é meu, a casa é minha, o pai é meu, a mãe é minha. Então a brincadeira que vale é a dela, não é a do colega que tá. Então, assim, por exemplo, dos 2 aos 7, lá aos 6, 7 anos que ela vai começar a entender que o outro também tem vontade, né? E aí depois a gente tem uma fase dos 7 aos 11 mais ou menos, né? Dos 7 aos 11 a criança está muito voltada para a escola. Né? Então ela está voltada muito para a aquisição intelectual, então já é uma outra fase que a criança tem outros conceitos, ali ela vai formando conceitos, né? Ali ela vai interagindo com o outro, e lá depois dos 12, ela entra numa fase onde ela começa então a entender conceitos mais abstratos, aí é aquela fase do amor, né? É a fase das coisas que eles não concordam, então às vezes eles vêm com questões filosóficas que tu diz, meu Deus, mas tem 12 anos, né? Então assim, aí a criança passa uma sofisticação disso. E o processo de personalidade, na verdade, tem estruturas que vão se formando sim até o 7, né? Então assim, grandes aquisições vão acontecendo até o 7 para que após o 7 elas consigam aprender outras informações, outras coisas. Mas a gente vai construindo ao longo de toda a infância, construindo, reconstruindo, né? Porque a nossa personalidade, a nossa identidade, a gente forma no convívio com a família, com a escola, com outros grupos sociais, né? Então a gente vai sempre construindo isso. Não é porque a pessoa já é adulta que ela não vai reconstruir, ela já tem a personalidade formada, mas ela precisa estar aberta para reconstruir, né? Senão o processo de terapia, por exemplo, não ter a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. É verdade. E a questão da fase de perguntas, né? Tem uma fase que eles perguntam tudo, eles questionam, e eu me lembro de antigamente se falar que isso era aos 7 anos, hoje aos 3 tu já vê umas crianças que perguntam por que isso, por que aquilo, por que aquilo. Qual é a melhor maneira de responder de uma maneira mais próxima da realidade possível, fantasiar, o que é mais adequado na resposta para as crianças? Então, assim, a gente tem fases bem diferentes dos porquês, na verdade, né? Tem uma fase do porquê, mas que ela pergunta, por que o céu é azul? Aí a gente, tem coisas que a gente não sabe muito. Nem a gente aprendeu durante a vida. Né? Então tem coisas que a gente fica se perguntando também, mas sabe que eu não penso nisso, né? Então, assim, tem uma fase dos porquês, o porquê que isso é assim, por que isso é assado, é numa tentativa de apreender o mundo, né? Mas tem uma outra fase que eles começam a perguntar, né? Que é aquela fase que eles perguntam sobre sexualidade, por exemplo, sobre sexo,
né? E aí, muitas vezes, os pais tomam um choque porque não sabem. Começa normalmente com como são feitos os bebês ou como eu nasci, né? E os pais não sabem como agir. Então, ali, a melhor forma de abordar é perguntar para a criança, mas o que tu quer saber? O que tu entende? Né? O que tu entende? Vamos ver. Né? E aí, se a gente não tiver as respostas, a gente não tem que se assustar porque a gente tem que ter todas as respostas. Não precisa, né? Então, se a gente não sabe, a gente pode dizer para a criança, eu vou ver uma melhor forma de te responder, né? Então, são porquês diferentes ao longo da vida, né? Ao longo desse desenvolvimento, são porquês diferentes. Assim como na adolescência, eles também vão questionar o porquê que a gente está tomando uma determinada decisão. Por que eu não posso isso? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Todo mundo vai, por que eu não vou? Exatamente, né? E às vezes os pais recorrem à chantagem, né? Para convencer o filho a tomar banho, trocar de roupa. Que reflexo isso pode gerar? É uma medida aceitável? Já que a gente sabe que educar é muito árduo, né? A gente não sabe sempre se está indo pelo caminho certo ou não. Eu gosto muito de dizer assim, ó, até a palavra castigo, por exemplo, né? Se tu não fizer, eu vou te deixar de castigo. Eu não gosto do castigo, né? Eu sempre prefiro trocar a palavra castigo, vou te deixar de castigo, a frasezinha, trocar por uma outra frase dizendo assim, a consequência do teu ato é essa, né? Então, assim, ó, a chantagem, né? Também trocaria a palavra chantagem, né? E colocaria assim, olha, se a gente vai sair, tu vai demorar para tomar banho, não vai dar pra gente sair. Então, aquilo é a consequência do ato da demora do banho, né? Então, assim, tu vai demorar para fazer tal coisa, não vai dar para tu assistir o desenho que tu queria. Então, isso a gente está mostrando para ele a consequência do ato dele. Aí não é tu que está dizendo, né? Não é tu que está impondo, não são os pais que impõem, mas a gente está mostrando, enquanto pais, que vai acontecendo. Né? Então, eu sempre acho que a gente pode muito trabalhar com isso. Mãe, vou só um pouquinho que eu quero olhar esse desenho e já vou tomar banho. Tá bem, a gente pode respeitar, não tem problema. A gente não tem que fazer valer sempre, né, a palavra. Tá, tu quer olhar esse desenho, mas acabou o desenho, a gente vai desligar a TV e tu vai pro banho. E aí, muitas vezes, o que a gente vê é que os pais não tomam uma iniciativa. Então, os pais reclamam com a criança que a criança não está fazendo, mas os pais não vão lá e desligam a TV. Né? Então, os pais não tomam a atitude de dizer, vou desligar a TV porque foi o que a gente combinou. Então, os pais vão, vai lá, vai. É que fica aquela coisa do, vai desligar a TV, a criança vai chorar. A gente sabe que vai ter uma reação. E aí, às vezes, o que, por parte dos pais, não quer lidar com aquela situação, Exatamente. Mas que vai se fazer necessária no momento. Mas aí, né, claro, e aí não querem lidar com essa situação, muitas vezes porque estão cansados. E às vezes porque não querem frustrar, né, as expectativas dos seus filhos. Só que, na verdade, faz parte, né? A frustração deve fazer parte da infância. Porque é ali que eles aprendem que eles têm limite. Se eles não toleram a frustração disso, por exemplo, que é uma situação corriqueira, eles não vão tolerar grandes frustrações na vida. Porque se não vier dos pais, vai vir do mundo depois da vida, né? Exatamente, é o que a gente fala. Exatamente, então é melhor que a criança tolere desde pequena o sim e o não. A mesma questão na hora dos presentes, né? De dar as coisas que eles pedem. Vamos ao mercado. Com a minha, por exemplo, eu combino antes, né? Nós vamos ao mercado. Hoje tu vai poder escolher uma coisa para comprar. Ou hoje eu não tenho dinheiro para te dar o que tu precisa. E cumprir com aquilo, né? Porque às vezes o que falta pra gente também, enquanto que tá cansado, que tá sem paciência, é que tu diz, não vou te levar em tal lugar se tu não fizer tal coisa. Mas aí no cansaço, vamos, não vou cumprir. Só que aí pra eles começam a ver que aquilo dali acontece corriqueiramente, né? Por isso que eu digo, né, a gente precisa ter paciência, a gente precisa se rever constantemente, né, e aí perguntar para a criança, se a criança segue insistindo e dizer assim, o que a gente combinou, o que a mãe te falou antes de sair de casa, e a criança sabe o que a gente falou, né. Mas vai chorar, deixa que chore. Você andar no corredor do mercado com criança chorando. E aí a gente pode mostrar a consequência do ato, né, se tu vai chorar, eu não quero que tu fique chateada, se tu vai chorar, tu não vem mais comigo.
né? Então, assim, não é uma chantagem, né? Não é um castigo, mas é ela se haver, lidar um pouco com aquela consequência do ato dela, né? E quando eles não querem um objeto ou uma comida, né, que joga longe, joga o prato ou joga o brinquedo longe, enfim, o que a gente faz? Como agir nesse momento? Tá, então, assim, isso é algo que a gente pode trabalhar não apenas na hora que a criança está fazendo, mas principalmente nos intervalos desses comportamentos, assim. Então, o que é possível fazer e o que não é possível? Então, a gente vai criando regras na casa, né? A gente pode, através da brincadeira, trabalhar isso. Então, tá brincando com a tua filha, né? E a tua filha tá ali com o pratinho, vai dar comida para a boneca dela, tu vai dar comida para tua boneca. Então, tu vai mostrando, através da brincadeira, os comportamentos que ela deve, que ela não deve fazer enquanto mãe, né? Claro. Ou enquanto criança. E aí, através da brincadeira, a gente sempre tem muito recurso para trabalhar com a criança, dentro da psicoterapia ou dentro de casa, né? Então, a gente brincar é que hoje em dia, quanto tempo se brinca com a criança, né? Então, a gente pode brincar através desses comportamentos. A gente pode sentar, assistir desenho com a criança e mostrar comportamentos nos desenhos que são legais e que não são legais. Né? Hoje em dia tem mais comportamentos não legais nos desenhos, né? Pois é, mas aí a gente pode usar esse desenho que tem os comportamentos não legais como ferramenta para educar, né? E quando a criança faz aquilo, a gente não deve ficar deixando, por exemplo, coisas que ela vá se machucar, né? Então, não dá, ela tá tirando o prato, a gente pode dizer, não é para fazer, não pode fazer. E aí a gente vai criando as regras dentro de casa, né? Então, assim, a gente vai dar, né? Se ela é pequena, ou vai dar comida para a criança, se ela é pequena, né? Se ela não for pequena, a gente vai sempre mostrando as regras. Que pena, não vai poder comer, né? Porque tu tá atirando. Então, assim, isso não é legal. E aí a criança vai aprendendo através do comportamento dos pais o que ela pode e o que ela não pode, né? E a questão dos meninos que preferem brincar de bonecas e roupas de meninas aos carrinhos e roupas masculinas ou vice-versa? Meninos que gostam de bola, de coisas de futebol, enfim, ou coisas que corriqueiramente a gente tinha como de meninas, de meninos, o azul, o rosa. Como que se lida com isso hoje em dia? Assim, qual é a melhor maneira, né, de agir, de deixar eles serem quem querem ser? Então, os brinquedos, eles não têm sexo, né? O menino pode brincar, sim, de boneca. A menina pode brincar, sim, de carrinho. Eles podem jogar futebol juntos, né? E isso não vai tornar um ou outro já capaz de assumir uma questão homossexual. Não, né? Então, a gente deve, sim, proporcionar esses brinquedos. Muitas vezes o menino que brinca com boneca vai ser um excelente pai, né? É o pai que cuida, né? Então, hoje em dia a gente divide muito as tarefas, né? Marido e mulher dividem as tarefas. Às vezes a mulher sai para trabalhar, é o homem que fica cuidando. Então, assim, por que não? Não é brincando de boneca que ele vai ter opção sexual, né? Eu acho que a gente deve, sim, deixar livre para que eles possam escolher os brinquedos deles e sempre oferecer uma gama muito grande de ferramentas para eles criarem e recriarem, né? Então, eu acho que isso tem que estar presente na escola, isso tem que estar presente em casa. Muitas vezes os meninos, claro que não é estimular uma coisa assim, né? Eu acho que a gente deve deixar livre, porque na escolinha eles vão brincar, nos outros grupos eles vão brincar. E uma coisa que é muito comum é numa família que tem, por exemplo, 2 meninos, que só tem carrinhos, né? E numa outra família tem 2 meninas e tem mais essas coisas, panelinhas, bonecas. É muito comum eles irem se visitar e os meninos brincarem. Os brinquedos uns dos outros. Exatamente. E não tem problema nenhum nisso, né? Ali eles estão aprendendo, ali eles estão criando. Então isso não... Eu acho que deve ser, sim, estimulado sempre, né? E como incentivar as crianças muito tímidas a brincar e a interagir com outras crianças? Já se percebe timidez nessa fase? Como incentivar isso? Como lidar?
a timidez, ela não é bem uma timidez, né? Mas assim, ela faz parte daquele processo de desenvolvimento. Então ali, o exemplo que eu dei, né, das crianças de 2 a 7, às vezes a criança, ela não consegue enxergar o outro ali para ela brincar, trocar com o outro. Então elas brincam juntos, mas brincam separadas, né? Então, claro que os pais e a escola devem oferecer os recursos para isso, né? Atividades onde eles possam interagir, porque isso é crescimento para eles também. Mas não devem exigir que as brincadeiras sempre sejam juntas, né? Em grupo. Então eu acho que a criança, ela precisa ter esse Respeitar espaço. a individualidade. Precisa, Essa né? fase da individualidade. E essa questão da timidez, tá bem, eu acho que uma coisa assim é a gente cumprimentar, fazer a criança ser educada, né? E cumprimentar, dar oi, acenar para as visitas. A outra coisa é a gente obrigar a criança a ir lá e vai ali dar um beijo no fulano. Então, assim, a gente precisa respeitar isso, né? Essa individualidade e o tempo da criança, né? Então, eu acho que o que difere sempre, eu digo sempre isso, o que difere o veneno do remédio é a dose, né? Então, a gente precisa equilibrar isso, né? E quando a criança está apresentando alterações bruscas, exageradas de comportamento, né? O que fazer? Como a cada vez que é contrariada se joga no chão, grita, tem um surto, né? Que a gente pode dizer assim. Como a gente agir nesse... Tá. Isso mostrar a consequência do ato dela, né? Então, vai mostrar para a criança que aquilo ali não é o adequado, que tem outras formas, né? Deixar, isso é muito importante também, deixar a criança colocar isso para fora de alguma maneira, deixa a criança, quer chorar, deixa chorar, né? É que às vezes a gente não tolera o choro, só que o choro é algo que faz parte, né? Então assim, deixa a criança chorar, ali, vai pro quarto, chora, quando tu te acalmar, vem aqui que a gente vai conversar. E aí a gente impor coisas como ensinar a pedir desculpas depois de fazer alguma coisa errada, é certo isso? É, porque na verdade, depois que a criança se acalma e a gente vai conversar com a criança, a gente sempre pode perguntar para a criança, se a gente voltasse, tivesse a chance de voltar a essa situação, como é que a gente faria? Diferente. Claro que a gente não vai voltar à situação, mas ali quando a gente está conversando com a criança está criando os recursos para numa próxima vez fazer diferente. Então, esse é o processo. Claro que assim, ó, também tem uma diferença da criança estar berrando no meio da rua e a gente não vai sair e deixar a criança no meio da rua. Claro. Né? Então, ali... Não vai colocar a vida do filho em risco. Exatamente, né? Ah, não, vou lidar com a birra desta forma, vai aprender. Não, então os pais precisam ter essa energia, essa disponibilidade afetiva interna de pegar a criança, sim, ali é o momento de pegar a criança, tirar a criança do risco, leva e deixa se acalmar. A criança pode ir berrando para casa, deixa ela. Os outros vão olhar, deixa que olhe. Deixa que olhe, né? Porque ela vai começar a lidar com a consequência do ato dela. Claro. Tu viu? Tu tá chorando? O que que isso tá causando? Né? E aí ela, mas o outro tá olhando. É uma consequência do ato dela, né? Só que a gente não pode deixar a criança em risco, né? Então, muitas vezes a criança, quando vai fazer a birra, isso é certo, se a criança vai fazer a birra, a criança dá uma olhadinha pro lado, vê se tem público, tem alguém, né? Vê se tem pai, vê se tem a mãe. Se tiver, eles seguem muitas vezes. Se não tiver, se levantam e saem, né? E quando é que a agitação de uma criança passa a ser uma preocupação? Qual é o limite entre a criança ser muito ativa e ela ter déficit de atenção, por exemplo? E o que fazer quando percebe que não é o normal? Sabe que ali a gente pega, às vezes no consultório, muitas crianças que são diagnosticadas como portadoras de TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e as crianças, na verdade, não têm, né? Ou ao contrário, né? Ou a criança é tida como uma criança sem limites e na verdade, a criança tem um transtorno. Então, assim, isso a gente deve sempre avaliar de uma maneira muito cuidadosa, né? Para não rotular uma criança, porque as pessoas têm o hábito de dizer, fulano é hiperativo, né?
E então a gente precisa entender o que é essa agitação. Muitas vezes, dentro de uma terapia infantil, que é o que a gente chama de pais-bebê, que é essa de 0 a 3, a gente vê que a criança é muito agitada, muitas vezes denunciando uma condição dos pais que não tá legal, né? Então, às vezes, mães muito deprimidas têm filhos muito agitados, né? E a criança, essa agitação, por incrível que pareça, é um pouco para tirar a mãe desse papel, mesmo a criança sendo muito pequena, né? Então, inconscientemente, ela tenta resgatar isso da mãe. Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado. Que agitação, que comportamento é esse que a criança está apresentando, né? O que ela está querendo dizer? Muitas vezes, esse comportamento da criança, ela está querendo dizer alguma coisa, só que ela não sabe, né? Então, a criança, ela não faz as coisas... o que a gente, né, conversou, ela não faz as coisas de caso pensado nisso, né? Mas assim, muitas vezes ela é uma fragilidade dela, então ela quer mostrar alguma coisa que a gente não está entendendo. Esse processo é muitas vezes o que faz ela ir para a psicoterapia, né? Um comportamento assim, e dentro da psicoterapia a gente vê o que ela está querendo dizer, e a gente traduz isso de alguma maneira para os pais, né? Então é preciso que nesse caso a gente entenda o que a criança está querendo demonstrar. É atenção, né? Ou é algo de uma ordem que ela não consegue controlar? Se ela não consegue controlar, a gente pode estar sim diante ou de uma ansiedade ou de um TDAH, por exemplo. Então a gente faz uma avaliação bastante cuidadosa. E quando depois de um tempo a criança parece ter regredido no desenvolvimento, o que a gente deve observar? Tá. A gente vê muito isso também na questão quando nasce um irmão, né? A mãe tá grávida, vai nascer um bebezinho, não importa quantos anos a criança tem, sempre se fala que dá uma regredida, né, no comportamento. Ali é uma explosão de sentimentos para a criança, né? Então imagina, a criança que era sozinha muitas vezes, aí tem alguém a mais e ela não sabe muito dividir essa atenção com o irmão, né? Então, é preciso que os pais também tenham a serenidade, eu sei que às vezes isso não é fácil, né? Mas que os pais possam parar um pouquinho e entender que comportamento é esse, que a criança está tentando, né, falar alguma coisa com esse comportamento. E aí, a partir daí, aí sim, ou procurar ajuda, ou dar essa ajuda para a criança, né? Traduzir um pouco essa ajuda para a criança. O que tu está querendo fazer? Muitas vezes essa regressão do comportamento, ela sempre significa alguma coisa. Então, muitas vezes, a gente consegue observar, outras vezes isso é mais difícil. Mas a gente deve sempre atuar e tentar auxiliar a criança a traduzir aquele sentimento que ela está tendo. Então, questionando, por que tu está fazendo isso? Né? O que tu quer? E aí a gente vai trabalhando, mas aí a gente tem que ter a paciência para fazer isso, né? Aí a gente vai trabalhando. Mas na questão da chegada do irmão, eu acredito que pode ser por tentar chamar atenção, né? Porque aquele bebê que tá chegando, ele acha que vai roubar o espaço dele. Então, se ele se igualar àquele bebê, talvez ele vá também chamar a atenção que ele acha que vai perder, né? É verdade. E aí, nesse caso, ele precisa entender que ele entrou para uma condição que pode ser muito gostosa, que é de irmão mais velho, né? Isso depende, essa interpretação de que é bom ser irmão mais velho ou que é muito ruim, isso passa por como os pais tratam isso também. Então, se os pais fizerem programas, nesse caso, nesse exemplo que tu deu, isso aqui é programa só de gente mais velha, a criança começa a se sentir importante e aí ela passa a entender o irmão como... não é uma ameaça para mim, né? Então tem e também a questão do ajudar, né? No cuidado com o irmão, se sentir participativo, que seja... me lembro quando minha irmã nasceu, a minha função era lavar o pé dela no banho, entendeu? Então parecia muito bobo, mas eu me sentia importante participando daquele momento. Eu com 3 anos, aquele bebê, eu podia ajudar. Então acho que de repente é importante isso, né? Fazer se sentir participativo naquele momento. Exatamente. E aí a gente tem que ter o cuidado também para não fazer com que a criança delegar para outra criança todas as funções, né? Escravizar a criança. Se sentir mãe ou pai da criança. Né? Cuida aí, pega ali, pega, porque a criança também se estressa, né? Mas que coisa, eu ainda tenho minha irmã, ainda tenho que ficar fazendo tudo, né?
Devo intervir quando o caçula bate no irmão mais velho? Sempre. Não vai deixar o irmão mais velho apanhar assim, né, de graça. Sempre intervir, tá? Muitas vezes o intervir tem que ser retirar a criança dali, né? Então, assim, não adianta só dizer, não bate no fulano, não bate no Beltrano, porque a criança impulsivamente vai fazer isso, né? Então, a gente deve intervir. Separa, deixa a criança pensar o que tu fez de errado, como que tu deveria ter feito, e aí a gente vai fomentando essa criança ali, recursos, para que ela possa fazer numa próxima vez diferente, né? Mas deve sempre intervir. Quando é contrariado, meu filho começa a gritar. Como a gente pode mostrar que isso é errado? Isso tem uma técnica que eu uso bastante assim no consultório, que é quando a criança começa a gritar, né? A gente vai conversar com a criança que enquanto ela estiver gritando, chorando, que a gente não tem como conversar para se entender. Então, que ela vá lá pro quarto dela, que chore bastante, que faça, né, o que quiser, que dê uma respirada e depois ela venha conversar, né? Então, assim, aí entra a nossa serenidade enquanto pais, né? Então, não adianta a gente, numa hora que a criança tá gritando, a gente gritar junto, a gente gritar junto. Mais alto. Não, porque ninguém vai se ouvir e ambas as partes vão se estressar. E a gente acaba passando, eu tenho essa percepção, né, um pouco de descontrole para a criança, então parece que tu também perdeu o controle da situação e aquilo vira uma bagunça generalizada. Né? E parece não e é, né? É, na verdade não parece, na verdade está demonstrando que perdeu. É né? verdade, né? Então... Mas daqui a pouco ela pensa, bom, se é a minha mãe ou meu pai, que é a pessoa que deveria saber como agir, não sabe. Exatamente, então eu vou gritar mais alto. E uma coisa também interessante que eu lembrei é a criança observa muitos comportamentos dos pais, né? Então, o pai que grita muito com a mãe que grita muito com o pai, ela tende a reproduzir. Né? Ela vai reproduzir, porque é isso que está aprendendo, né? Então, a criança, assim como a gente, né, enquanto adultos, a gente não aprende pelas palavras primeiro. Primeiro a gente aprende pelo exemplo, depois a gente liga o exemplo à palavra. O exemplo é que move, né? É verdade, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, mas esse é um recurso que a gente pode desenvolver com a criança, né? Então, calma, vamos começar de novo, né? A criança tá assim, calma, respira, vai lá, né? Desestressa. Uma coisa que eu uso bastante, assim, enquanto tu não te acalmar, nós não vamos conversar e a situação não vai se resolver. Isso e aí deixar, né? E aí deixar, porque uma hora eles vão ter que parar. Eu sempre digo, uma hora vai cansar de chorar, uma hora vai cansar de gritar. É isso aí. E o choro, na verdade, né? As pessoas sempre tendem a querer silenciar, né? Até às vezes o adulto fala pro outro, não chora, não deixa chorar. É uma coisa, é uma reação primitiva da gente, a gente deve chorar. Tenta assim se como fingir que não tá ouvindo o choro. A gente deve chorar, acolher, né? Muitas vezes a gente deve perguntar assim para a criança, tá, vem cá, se acalma, quer um abraço, vamos se acalmar para a gente poder conversar, né? Agora, sempre no momento de estresse, se é um momento de briga, se é um momento assim, não adianta a gente querer conversar. Tira, age, né? E depois a gente conversa. E quais são os principais transtornos psicológicos de crianças que tu te depara no dia a dia? Hoje em dia, o TDAH é algo que é bastante comum e tem uma consequência nos relacionamentos, né? Porque a criança muitas vezes demonstra uma impulsividade, então não é uma questão de falta de atenção ou de não fixar a atenção. Então isso ela acaba sendo impulsiva com os colegas e aí acaba trazendo um prejuízo, né? Então o TDAH é algo que é bastante comum. E até a própria questão do aprendizado, né? O TDAH às vezes, quando pode... Na escola, muitas vezes a criança que vem encaminhada da escola, muitas vezes tem uma questão de dificuldade de aprender, porque na verdade não consegue fixar a atenção, né? Então a gente vai criando estratégias para que ela possa entender esse processo e para que ela possa potencializar a aprendizagem dela. Mas algo que é bastante comum, bastante de um tempo para cá, de crianças e adolescentes, são as questões que envolvem a ansiedade. Né? Então, ou um medo excessivo, ou uma sensação de mal-estar, ou às vezes uma criança em situação de estresse mesmo, que isso pode acontecer com a criança, né? Mas os transtornos ansiosos geralmente batem recorde.
E o difícil é pra gente, assim, muitas vezes ensinar eles a lidarem com os sentimentos, né? Como perceber que uma criança tem ansiedade, porque se a gente às vezes não se percebe, né, ansioso, como perceber e ensinar a lidar com isso, né? Muitas vezes a ansiedade, ela gera o sofrimento, né? E aí isso fica mais evidente para a criança. Então a criança já vem com aquilo bem definido, né? Hoje em dia as crianças, elas têm um entendimento muito legal do que é um processo de terapia, e são crianças que produzem muito, principalmente ali aos 9, né? Dos 9 até, bom, toda a adolescência, depois, né? Então, puberdade e adolescência, eles têm um entendimento hoje em dia, talvez até pelo contexto, né? Que é bem interessante do que é o sofrimento, o que está gerando isso, e são crianças que são muito empenhadas em melhorar, né? Dos 8 para baixo, a gente ajuda muito a traduzir a demanda, né? Mas, assim, uma das coisas além da ansiedade são coisas de dia a dia também, né? Que não necessariamente configuram um transtorno, mas às vezes um desajuste do comportamento da criança, né? Então aí a gente vai ajudar ela a melhorar esse comportamento, a ver as consequências do comportamento, e às vezes é uma questão de encaixe dela na família, né? Então a família exige uma coisa, a criança exige outra, e a gente vai trabalhando a criança junto com a família. E como a gente sabe que hoje em dia tem muitas mães que vivem a situação, é um número muito grande e cresce a cada dia, né? A situação de serem mãe solo, né? Do pai não participar da criação daquela criança, ou às vezes o pai participava e após uma separação o pai deixa de lado e aquela mãe tem que agir, né? Como aquela mãe não suprir a falta do pai, porque isso não se consegue, né? Mas como lidar com essa situação de que o pai não tá dando a devida atenção para a criança e ela ao mesmo tempo não pode ficar dizendo: teu pai é isso, é aquilo, é aquilo outro. Então, como lidar com isso, né? Com o sentimento que ela tem de ter sido deixada sendo mãe sozinha e ao mesmo tempo que o filho não fique com essa frustração, né? Isso é bastante delicado, né? Mas às vezes, quem assume um lugar... claro que ninguém vai substituir o pai, né? Mas quem assume um lugar paterno ali é o avô, né? Ou às vezes tem alguma outra figura masculina bem próxima da família que ajuda, auxilia, né? Então faz um papel. Ou essa mãe casou novamente e aí tem o padrasto que faz esse papel, né? Mas é algo muito delicado porque, na verdade, muitas vezes a gente tenta chamar o pai, mas às vezes... Não tem como, né? Não tem como chamar esse pai. Então a criança vai lidando com os recursos dela, ela vai entrar num sofrimento, sim, mas ela vai desenvolvendo recursos para suprir essa falta, né? E claro que às vezes a gente precisa realmente chamar a mãe e dar um suporte, auxiliar a mãe nesse processo, né? Porque é com a mãe que a criança, ou o menino ou a menina vai... E quando ele pergunta, né? Porque eu acho que eu acredito que deve acontecer uma sensação de rejeição, né? Por que o meu pai não gosta de mim? Por que o meu pai não quis ficar comigo? Por que o meu pai não está aqui? Como a mãe agir, assim, o que responder, que não seja doloroso e que ela não coloque também o sentimento ruim que ela tá com o pai para aquela criança. Muitas vezes o que dá para fazer, né, é a mãe dizer: olha, as pessoas às vezes se atrapalham nos seus sentimentos, né, às vezes não têm a noção da importância, então a gente pode trabalhar assim sem estar falando mal, né, da outra pessoa, porque tem motivos para isso, né, então assim, a pessoa tem os seus motivos, às vezes se atrapalha nas emoções ali, se atrapalha na forma de falar. E aí, muitas vezes, a criança vai crescendo e ela vai tomando, vai percebendo e ela vai tomando as iniciativas dela. Eu quero falar com meu pai. Né? Ou, às vezes, acontece o contrário, a criança é criada pelo pai. Né? Eu quero falar com a minha mãe. E aí, a gente precisa respirar fundo e deixar que tenha a relação do jeito que ela precisa. Exatamente, mas acolher sempre e procurar fazer uma rede de apoio, né? Essa rede de apoio
é muito das outras figuras da família, né? E às vezes isso supra essa falta, né? Claro. Então, Ana, por mim, ficava muitas horas aqui falando, porque é um assunto interminável, né? Que a gente tem realmente muitas dúvidas, porque a gente sabe o quanto é difícil, quantos obstáculos tem na arte de educar, porque as crianças, elas vêm em branco, como a gente diz, mas tem coisas com que a gente se depara que são surpresas, né? A gente não sabe como elas vão agir e nem sempre vai ser como a gente pensa, né? Então, vou te agradecer, né, pelos esclarecimentos, por nos ajudar, né, por dar esse suporte aí para os pais e mães que estão nos assistindo, avós, todo mundo que está envolvido na criação da criança. Então, muito obrigada pela tua disponibilidade em estar aqui conosco. Imagina, um prazer. Quando a gente trabalha com criança, a gente sempre tem muita coisa para fazer, né? Então, tem uma infinidade, porque a criança está em formação, né? E auxiliar as crianças em formação, tanto enquanto mãe, né, como psicóloga, eu acho que é sempre um grande prazer a gente ver ali o comportamento, né, o quanto ela minimizou o sofrimento dela, o quanto ela melhorou um comportamento. Então, isso é muito bacana. Sempre falar de terapia infantil ou da infância e da adolescência é algo que dá muito prazer, né? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Então, o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé.